Feliz a nação cujo Deus o Senhor, declara abertos os trabalhos da 11ª sessão extraordinária do ano de 2025. Boa noite, senhores. Boa tarde, senhores vereadores, ouvintes da UFM e internautas. Projeto de lei ordinária número 24/2025, que modifica a redação do parágrafo 3º do artigo 2º da lei ordinária número 1083/2022, que dispõe sobre a criação do benefício Vale Alimentação do âmbito do Poder Legislativo Municipal e contém outras providências. Peço à secretária que leia o parecer jurídico acatado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer jurídico. Projeto de lei número 24/25. Solicitante. Presidência da Câmara Municipal. Comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa da mesa diretora que altera disposições da Lei Ordinária Municipal número 1083 de 2022, a qual dispõe sobre a criação do benefício do Vale Alimentação no âmbito do Poder Legislativo. A alteração visa conceder anualmente uma 13ª parcela do benefício Vale Alimentação nos meses de dezembro de cada ano, como ocorreu nos anos de 2022 e 2023. Fundamentação. Como determina o artigo 157, parágrafo 2º do Regimento Interno, os projetos de lei que disponham sobre os vencimentos dos servidores do órgão são de iniciativa da mesa diretora. No tocante à matéria propriamente dita, vê-se que se trata de verba que versa, mesmo que indiretamente, sobre aspectos remuneratórios dos agentes públicos e, dessa forma, deve ser regulamentada por meio de lei, como ocorre à espécie. Além disso, sabe-se que o benefício Vale Alimentação possui caráter indenizatório e, portanto, não compõe o cálculo para os limites com despesa com pessoal, sendo dispensada a elaboração da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O motivo de tal exclusão se deve ao fato dessas verbas não comporem os conceitos estabelecidos no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Conclusão. Ante o exposto, essa assessoria pugna pela viabilidade jurídica para a discussão e votação do projeto de lei número 24 de 2025, de autoria da mesa diretora, que autoriza a concessão de 2 Vale Alimentação no mês de dezembro de cada ano, salvo o melhor juízo, eis o parecer. Soledade de Minas, 17 de dezembro de 2025, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico. Em único turno de discussão, projeto. Em único turno de votação, projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei ordinário número 24/2025 foi aprovado por todos. Projeto de lei ordinário número 25/2025, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do município de Soledade de Minas e da outras providências. Parecer jurídico. Referência. Projeto de lei ordinária número 25/25. Solicitante. Presidência da Câmara Municipal. Comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O excelentíssimo prefeito municipal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, apresentou o projeto de lei em epígrafe a fim de criar e regulamentar a ouvidoria no âmbito da Prefeitura Municipal. Assim, restaram estabelecidas no corpo normativo as atribuições do canal de comunicação, os objetivos e as regras dos procedimentos a serem observados quando da participação dos cidadãos. Fundamentação. A criação de ouvidorias no bojo dos entes políticos, bem como nos seus órgãos e entidades, é medida imposta e esperada tanto pela Constituição Federal como por leis esparsas.
Elenca-se nesse sentido as regras estatutárias nos seguintes dispositivos constitucionais. Artigo 37, parágrafo 3º, que versa sobre as formas de participação dos usuários de serviços públicos ao estabelecer os direitos de informação, reclamação e representação relacionadas a qualquer atos do poder público. Artigo 103b, parágrafo 7º e 130-A, parágrafo 5º, os quais impõem a criação de ouvidorias no âmbito do Poder Judiciário, bem como na esfera do Ministério Público. No âmbito infraconstitucional, há a Lei Federal número 13.608, responsável por criar os serviços de disque denúncia, que apesar do diploma ter promovido alterações, principalmente no âmbito penal, também possui comando genérico que esses canais de comunicação poderão servir a qualquer comunicação de ilícitos que afrontem o interesse público. Por fim, menciona-se a Lei Federal número 12.527 de 2011, que regulamentou tanto o direito fundamental à informação, como o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição da República Federal Brasileira de 88. Além disso, tem-se que a iniciativa de lei que verse sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo é de competência do chefe do Poder Executivo, sendo tal regra devidamente observada no caso. Quanto aos aspectos de técnica legislativa e redacional, não se vislumbrou qualquer intercorrência a ser apontada e sanada. Conclusão. Ante o exposto, essa assessoria pugna pela viabilidade jurídica para a discussão e votação do projeto de lei número 25 de 2025, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que cria a ouvidoria no âmbito municipal, não havendo qualquer sugestão de emendas. Salvo melhor juízo, eis o parecer. Soledade de Minas, 17 de dezembro de 2025, Brian Fraga de Oliveira Ambrosio, assessor jurídico. Em âmbito de discussão, o projeto. Em âmbito de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei ordinário número 25/2025 foi aprovado por todos. Projeto de lei ordinário número 26/2025, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições correntes no exercício de 2026 e contém outras providências. Parecer jurídico. Referência. Projeto de lei ordinária número 26/25. Solicitante, Presidência da Câmara Municipal. Comissões: Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Relatório. O excelentíssimo prefeito municipal, do uso de suas atribuições constitucionais e legais, apresentou o projeto de lei em epígrafe, a fim de requerer a concessão de subvenções sociais e contribuições correntes para o exercício de 2026. Assim, restaram elencadas no corpo normativo as instituições que receberão os recursos públicos municipais, bem como os montantes a serem repassados. Fundamentação. As subvenções, nas palavras de Regis Fernandes, adaptando-as ao âmbito local, podem ser assim definidas: despesas importantes, pois elas têm por objetivo participar da sustentação e no desenvolvimento da economia nacional. Destinam-se a empresas com objetivo de programas de criação, extensão ou de deslocalização de atividades acompanhadas de criação de empregos e da realização de investimentos, e este em função das delimitadas do território nacional. As despesas geradas por tais transferências têm seus contornos na Lei Federal 4.320, de 64, Lei dos Orçamentos, que são classificadas como transferências correntes, conforme dispõe o artigo 12, parágrafo 2º,
bem como no artigo 26 da Lei Federal 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando tais conceitos e à luz do entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, principalmente daquele proferido no bojo do processo de consulta 1.066.897, extrai o seguinte: os repasses efetuados a título de subvenção social, que tem como objetivo a suplementação da manutenção de despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, com fundamento nos artigos 12, parágrafo 3º, inciso 1º, 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320 de 64, exigem a edição de lei autorizadora específica, o atendimento das condições previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a existência de dotação orçamentária nos termos do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, a presente autorização legislativa almejada é indispensável para que se proceda com os devidos repasses às entidades elencadas no projeto de diploma normativo. Além disso, vê-se que já consta no orçamento as referidas previsões orçamentárias por meio da previsão em dotações próprias, para operacionalizar as transferências. Conclusão. Ante o exposto, essa assessoria pugna pela viabilidade jurídica para a discussão e votação do projeto de lei número 26 de 2025, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições correntes para o exercício de 2026. Salvo o melhor juízo, eis o parecer. Soledade de Minas, 17 de dezembro de 2025, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico. Em único turno de discussão, o projeto. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto é o do veto? Não, não. Esse não é o do veto? Não, subvenção. É da subvenção. É que eles estão juntos, que perdoa, senhor presidente, perdoa. Sim, sim. Em único turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei ordinário número 26/2025 foi aprovado por todos. Veto número 07/2025 ao projeto de lei número 18/2025, que trata do PPA. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer emitido pela comissão especial. Parecer jurídico. Referência veto executivo número 07/25 ao projeto de lei 18/25. Solicitante presidência da Câmara Municipal. Comissões. Comissão especial. Relatório. O excelentíssimo prefeito municipal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, opôs veto às alterações promovidas pela emenda número 01, apresentada ao projeto de lei número 18 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual municipal para o quadriênio de 2026 a 2029. A emenda conferiu ao chefe do Executivo a prerrogativa de proceder com as devidas alterações no plano plurianual, mediante exposição de ato próprio, ou seja, sem ser necessária a prévia autorização legislativa. Os fundamentos do veto foram os seguintes. Item 1. A emenda proposta pelo Poder Legislativo teria suprimido o artigo 7º originário do projeto. Item 2. Ao fazê-lo, ter-se-ia retirado a cláusula de vigência da lei, o que poderia ocasionar problemas para a execução orçamentária para o próximo ano. Item 3. Isso, pois, em havendo omissão quanto ao prazo de vigência, a lei passaria a produzir seus efeitos 45 dias após sua publicação oficial. Item 4.
inconstitucionalidade por intromissão à organização do Poder Executivo. Eis o resumo no essencial. Fundamentação. Inicialmente, vale mencionar que o anseio da emenda número 1 ao projeto de lei número 18/25 foi o de adicionar um artigo à proposição, devendo os demais preexistentes serem renumerados quando da redação final. Ademais, o próprio título da emenda previa expressamente se tratar de emenda aditiva e não emenda supressiva ou modificativa, possuindo ainda um comando simples e objetivo, adicionar um dispositivo, devendo os demais serem reordenados. Assim, não merece amparo o argumento de que a emenda teria supostamente retirado o artigo originário do projeto, pois a emenda aditiva não serve a tal desiderato, nos termos do regimento interno dessa Casa. Artigo 159. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, com a finalidade de aditar, modificar, substituir ou suprimir dispositivo. Parágrafo 4º. Emenda aditiva é a que acrescenta dispositivo à proposição. Nesse sentido, vale a pena mencionar que a alegação de que a previsão de vigência do projeto teria sido suprimida não pode prosperar, haja vista que a emenda supracitada não excluiu o artigo 7º, apenas o realocou, o qual passou a figurar como artigo 8º. Ainda que houvesse sido suprimida a vigência da proposição pela modificação ou exclusão do artigo que a fizesse, o acolhimento do veto não geraria qualquer efeito representatório com relação a esse último. Explica-se. Apresentado veto a determinado artigo adicionado por emenda legislativa, eventual dispositivo anterior que fora modificado não voltaria a compor o texto do projeto. Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, não assiste razão a tal pleito. Isso porque os limites do poder executivo, isso porque os limites do poder de emendar estão bem delineados na Constituição Federal, nomeadamente entre os artigos 61 e 63, sendo que as vedações previstas nesse último não são aplicadas à espécie, projetos de leis orçamentárias. Diante disso, vê-se que não houve nenhum desrespeito à autonomia e à independência na organização da estrutura administrativa do Poder Executivo, como tenta debater o prefeito municipal, em razão do parágrafo 2º do artigo 7º do projeto de lei adicionado via emenda parlamentar. O suposto vício teria surgido em razão do parágrafo 2º ter previsto que as alterações promovidas por ato próprio deveriam ser encaminhadas à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Isso porque, segundo os argumentos deduzidos, caberia exclusivamente ao Poder Executivo a execução orçamentária no âmbito municipal, sendo deficienda qualquer anuência do Poder Legislativo para tanto. Acontece que em nenhum momento houve imposição de subordinação do Poder Executivo ao Poder Legislativo para que as alterações fossem realizadas. A redação do dispositivo impugnado é clara ao assentar que uma vez feitas as alterações por ato próprio do prefeito municipal, essas devem ser enviadas à comissão permanente. Portanto, é evidente que não houve a imposição de obtenção de prévia autorização legislativa, mas sim de prestar contas, sendo que já constitui um dever constitucionalmente imposto para todos os chefes dos poderes da República. Além de estar expressamente delineado na Lei Orgânica Municipal, mormente em seu artigo 129, que inciso 2º, que prescreve:
Artigo 129. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual e de Autorização para a abertura de créditos adicionais serão apreciados pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada das Contas da Câmara, a qual caberá também. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimento e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Impende destacar as seguintes disposições desse dever de prestar contas. Artigo 30, inciso 3º, artigo 31, parágrafos 1º e 3º, artigo 84, inciso 24, todos da Constituição Federal, e artigo 48 e seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há, portanto, qualquer mácula no tocante a tal previsão inserida no projeto da Lei nº 18/25, por meio de emenda legislativa. Ante o exposto, entende essa assessoria que, no que se concerne ao aspecto jurídico do veto, não devem prevalecer os argumentos de que a emenda proposta suprimiu o dispositivo originário do projeto de lei, o qual previa a cláusula de vigência, bem como não pode prosperar a suscitação de inconstitucionalidade por malferimento à separação dos poderes. Isso porque o dever de prestar contas é íncito a todos os administradores públicos, além de constituir verdadeira prerrogativa dessa Casa Legislativa no exercício de sua função fiscalizadora. Salvo o melhor juízo, eis o parecer. Soledade de Minas, 16 de dezembro de 2025, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico. Em âmbito de discussão, o veto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Isabela Garcia de Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas e ouvintes. Eu queria falar sobre esse veto. Primeiro, parabenizar o jurídico nosso pela aula que ele deu nesse parecer. E, segundo, antes da segunda, já deixar claro que eu não quero mudar o voto de ninguém, o voto é individual, mas só para deixar registrado a minha opinião. Ontem, à noite, menos de 24 horas, a gente esteve aqui e fez uma homenagem aos servidores pelos excelentes trabalhos prestados que eles fazem com a gente. E hoje eu acho um desrespeito com o nosso jurídico quando ele pega um projeto que desce lá de cima, como foi a LOA, como foi a PPA, como foi a LEDO, completamente mal feito. Inclusive, foi vergonhoso para mim e para a vereadora Marcela, lá no curso, quando a gente apresentou o projeto, lá no curso desses temas, que os projetos eram completamente mal feitos. Ele tentar ajustar o projeto para ficar o mais perto do ideal possível, que, se fosse para deixar como deve ser, ele teria que fazer outro completamente diferente. Então, ele tentar ajustar, tirar os erros gritantes, para descer um veto genérico, um copia e cola de todos os vetos, porque quem presta atenção na leitura vê que todos os vetos, independente do tema, falam a mesma coisa. Eu acho que só muda o artigo que quer vetar e o resto é tudo igual, já tem lá o arquivo editável. Então, só queria deixar a minha opinião, que eu acho desrespeitoso com o nosso jurídico, ele tem um trabalho de tentar arrumar esses projetos mal feitos para, no final, ser vetado por nada, ainda sem fundamentação nenhuma. Esse não, mas o próximo veto que vamos votar, já vou falar de uma vez para não ter que pedir a palavra de novo, com inviabilidade jurídica. Então, eu só quero deixar minha opinião, que eu acho desrespeitoso. Em menos de 24 horas, a gente faz uma homenagem para o servidor pelos excelentes trabalhos prestados, e menos de 24 horas depois, a gente vai contra tudo que ele estudou. Perdeu tempo, perdeu estudo, perdeu tudo para tentar resolver. Então, eu só queria deixar isso registrado. Entendido, senhor presidente?
Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo Santos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, muito boa tarde. Queria também, nesta tarde, engrandecer o jurídico desta casa, Dr. Brian. Hoje nos deu aqui uma aula, quer dizer, foi um complemento de uma aula que nós, há poucos dias, há mais ou menos há 15 dias, nós tivemos em Belo Horizonte, e justamente aconteceu de aparecer hoje nessa casa esse veto, onde nós tivemos uma aula magnífica com o Dr. Felipe, e foi tratado, foi nos ensinado justamente esse assunto desta tarde. É um desrespeito muito grande, esses projetos que vêm para esta casa. Tivemos agora, nesta segunda-feira, a secretária repetiu a leitura 3 vezes de uma coisa que não tinha nada a ver, né? Então, o pessoal lá que faz esse projeto manda, sem saber o que está mandando, manda repetido, manda com data alterada, com data errada, e não sabe o que está mandando. Então, senhor presidente, era isso que eu queria relatar nesta tarde. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da FM e internautas que nos acompanham também aí nessa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero só complementar a fala da vereadora Isabela, o vereador Reinaldo também, parabenizar o nosso jurídico pela aula que ele deu para a gente aqui. Então, às vezes eu penso assim, igual a vereadora falou, ninguém está aqui para interferir em voto de ninguém, ser respeitado, cada um tem a sua opinião, mas então para que precisa de jurídico então? Né? Para que a gente precisa dele aqui? Ele chega, dá um parecer que está tudo certo, pode votar tranquilo, assim, e se muda. Então, não precisa de jurídico aqui na casa, vejo eu. Perde um tempo, perde um trabalho, perde-se tudo. Então, né, já decide, já liga para a gente lá e fala, ó, vamos votar assim, pronto, acabou. Nós decidimos o voto nosso aqui, pronto. Né? Então, eu não acho correto. Se foi, igual disse a vereadora, foi homenageado ontem os servidores, e tudo que ele fez, em um voto aí, jogou tudo fora o trabalho dele. Né? Então, eu também não concordo, igual o vereador Reinaldo falou, nós aprendemos isso lá, né? É um veto sem nada, e tudo que manda aqui, manda embaralhado mesmo para o vereador passar por, quer que o vereador passe por cima, na verdade não quer que o vereador fiscaliza, é assim, essa que é a realidade que nós vivemos hoje. Né? Então, eu fico aqui a minha indignação, né? Por isso, porque um servidor que batalha, trabalha, estuda, aprende, nos dá uma aula aqui à tarde, e, né, eu quero dizer que eu vou acompanhar o jurídico. Tá joia? Muito obrigado, tenho dito, presidente. Continua a discussão, projeto. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marcela Muniz Ferreira de Souza. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadora. Boa tarde aos ouvintes da Rádio 9 FM, aos que nos acompanham pela grande rede. Nessa tarde, mais uma vez, nós nos deparamos com um veto. E não é a primeira vez que as comissões se reúnem, preparam emendas, discutem, ocupam o jurídico, ficam horas aqui conversando, para, no final das contas, nós votar, a decisão final ser contrária ao que a legislação está nos orientando. Repito o que os colegas falaram sobre o voto. Viva a democracia, né? Todo mundo pode votar da forma que quiser, do jeito que achar certo, mas viva também a oportunidade da gente dar a nossa opinião. Durante esse ano de 2025, eu fui presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não serei mais presidente nem membro dessa comissão no próximo ano, mas eu pude aprender muito sobre legislação. Embora não tenha formação na área de direito, por N vezes o nosso assessor jurídico esteve conosco aqui nas tardes que a gente se reunia para entender e discutir os projetos, dando essas aulas, assim como hoje. E, mais uma vez, nós nos deparamos aqui com essa situação da gente enviar a emenda,
vir de uma forma vetando tudo que a gente propõe, de uma forma que nem o veto justifica o que eles estão falando para nós. Na última reunião, confesso que fiquei até um pouco constrangida, porque tinha 3 vezes a mesma frase no projeto, e às vezes eu fico pensando, o pessoal de casa deve achar que eu não sei ler, né? Porque eu fico repetindo a mesma coisa um monte de vezes, mas eu leio exatamente o que vem aqui para mim. Espero que o colega Reinaldo dos Santos, que vai ocupar a cadeira de secretário, não passe por isso no próximo ano. Então, eu queria deixar aqui essa observação de tudo que nós aprendemos durante esse ano, principalmente na Comissão de Legislação, e aproveitando o ensejo para, mais uma vez, agradecer os servidores dessa casa pelo excelente trabalho que foi executado, e, mais uma vez, reforço. Enquanto a legislação me orientar a fazer algo, eu vou deixar a minha opinião de lado e fazer o que a legislação pede. Tenho dito, senhor presidente. Continua a discussão. Eu vou passar minha cadeira de presidente ao meu vice e fazer uma explanação. Continua a discussão. Peço falar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulino Maciel Barcelar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, ouvintes da 9FM. E boa tarde, seguidores da Grande Rede. Quero deixar bem claro aqui que, em homenagem aos nossos colaboradores, que nossa Câmara fez por intermédio do presidente, foi feita, reconhecida e será reconhecida sempre. E também quero deixar bem claro do ótimo trabalho prestado pelo nosso jurídico, nosso advogado, nosso assessor, Brian Fraga Ambrósio. Ele está de parabéns pelos seus trabalhos prestados a esta casa. Não tem uma vírgula de falar no nosso assessor jurídico. E também, esse veto é um projeto que veio do Executivo. É um projeto onde o próprio Executivo, a equipe do Executivo executou esse projeto. E o próprio equipe do Executivo está vetando alguns pontos. Em relação ao setor jurídico da Prefeitura, tem alguns pontos que às vezes não concordam. Eu também não entendo jurídico, mas nosso jurídico às vezes vai contra. Eles são os profissionais da área. Então, quero deixar bem claro. Uma coisa, eu perguntei ao nosso jurídico: qual será o prejuízo para a Câmara Municipal se nós derrubarmos esse veto? Ele diz: na Câmara, nada. O único prejuízo será ao Poder Executivo, ao setor executivo. Então, se precisar do meu voto para manter ou derrubar o veto, eu vou votar para manter o veto. Porque se a equipe do Executivo mandou esse veto, se for uma falha deles, eles estão tentando consertar, então eu vou manter o veto. Porque não serei contra o veto. Entendido, senhor presidente? Boa tarde. Retorna à presidência ao presidente Paulino Marcial Barcelar. Continua a discussão. Em um turno de votação, veto. Aqueles que concordam com o veto permaneçam onde estão.
O veto foi mantido por 5 a 4. Declaro que o veto número 07/25 foi mantido por veto 5 a 4. Veto número 08/25 ao projeto de lei número 22/25, que trata do LOA, solicita a secretária que proceda à leitura do parecer emitido pela comissão especial. Parecer jurídico. Referência. Veto executivo número 08/25 ao projeto de lei número 22/25. Solicitante, Presidência da Câmara Municipal. Comissões. Comissão Especial. Relatório. O excelentíssimo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, opôs veto às alterações promovidas pela emenda supressiva número 01, a qual for apresentada ao projeto de lei número 22 de 2025, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2026. A emenda legislativa suprimiu integralmente a redação do artigo 7º da proposição originária. Isso porque se tratava de matéria estranha às disposições que devam ser veiculadas nas leis orçamentárias anuais, consoante assenta a Constituição Federal. Eis o resumo no essencial. Fundamentação. Consoante-se disso, o processo legiferante possui 3 etapas. Item 1, iniciativa. Item 2, constitutiva. E item 3, complementar. Uma vez oferecido o projeto de lei, passa-se a segunda fase, ou seja, a constitutiva, composta por 2 estágios. Item 1, a deliberação parlamentar, oportunidade em que os representantes do povo discutem e votam o projeto submetido à análise. E item 2, a deliberação executiva, em que o chefe do Poder Executivo pode vetar ou sancionar o projeto. Na etapa de deliberação parlamentar, é conferido às comissões e ou aos parlamentares oferecerem propostas de alteração do projeto original por meio das emendas. Após as devidas discussões no âmbito do Poder Legislativo, seja nas comissões, seja no plenário, e sendo o caso de aprovação do projeto com ou sem emendas, esse será enviado ao chefe do Poder Executivo em forma de autógrafo, conforme dispõe o artigo 183, parágrafo único do Regimento Interno. Recebendo o autógrafo, deflagra-se a deliberação executiva, caso em que o prefeito municipal sancionará ou vetará total ou parcialmente a proposição. Feito esses breves esclarecimentos, vale destacar que, uma vez encerrada a etapa de deliberação parlamentar, discussão e votação sobre determinada proposição, tal fase é completamente encerrada, não havendo possibilidade de retornar a este ponto. No sentido de impossibilidade de retornar à fase anterior, cite-se a seguinte passagem do voto do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda pertencente, proferido no bojo da ação direta de inconstitucionalidade 1254. A decisão de cada uma das fases do procedimento ou encerra definitivamente ou abre a fase seguinte, sempre, porém, sem jamais admitir o retorno à fase vencida. Assim, tendo em vista que o veto for apresentado contra uma emenda que suprimiu um dispositivo do projeto de lei, conclui-se que, na realidade, não há o que vetar ou sancionar. Isso porque nada foi adicionado ou modificado quando da aprovação do projeto. A teor das lições doutrinárias e jurisprudenciais colacionadas acima, infere-se que não poderia o prefeito municipal vetar emendas apresentadas ao projeto de lei, pois não há como voltar à fase de deliberação parlamentar, sendo permitido apenas que se procedesse com o veto às partes que foram efetivamente modificadas ou incluídas,
pois são aquelas efetivamente mantidas no texto legal aprovado. Com relação aos dispositivos suprimidos por emenda, não há opção executiva na fase de sanção ou veto, pois não há texto normativo para se discutir. Eventual disposição suprimida pode ser novamente proposta mediante confecção de um novo projeto de lei a ser apresentado ao Poder Legislativo em momento posterior, visando adicionar eventuais dispositivos anteriormente suprimidos da proposição em projeto legislativo anterior, em processo legislativo anterior. Portanto, vê-se que não há objeto, matéria, a ser discutido no veto, pois ausente qualquer dispositivo impugnável. Conclusão: ante o exposto, essa assessoria pugna pela inviabilidade jurídica do veto parcial número 08/25, apresentado ao projeto de lei ordinária número 22/25, visto não haver qualquer dispositivo impugnável, salvo melhor juízo, eis o parecer. Soledade de Minas, 16 de dezembro de 2025, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico. Em único turno de discussão, o veto. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa tarde novamente a todos. Só para registrar que eu vou também manter meu voto junto com o jurídico nosso. E também só uma questão, que Vossa Excelência disse ali, que votou para manter o veto, que é problema da prefeitura, é isso? Do executivo. Então, é isso que eu achei estranho, porque ontem o senhor homenageou o executivo, homenageou a vice-prefeita aqui, né? E eu acho, minha opinião, respeitando a todos, que eu deveria ter mantido o veto e informado o prefeito sobre isso. Deu a entender, no meu posicionamento, na minha perspectiva, é que ferrar o prefeito, ferrar a prefeitura. Então, é isso. Eu entendi. Se eu estiver errado, me corrija. Posso estar errado no meu modo de pensar. Posso estar errado. Não estou falando que estou afirmando que estou correto. Mas deu a entender que se dane o prefeito, que se dane a coisa, né? Por quê? Então, eu acho que deveria ter mantido o voto, minha opinião, ter mantido o veto e chegado no executivo, chegado no seu sentar-se e conversar sobre está errado isso, vamos arrumar isso, vamos acertar isso. Eu acho que assim que a gente pensa, posso estar errado, mas o que eu entendi foi isso. Entendeu? Tenho dito. Né? Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Isabela Garcia dos Santos. Boa tarde novamente a todos. Eu também quero deixar registrado que eu, conversando aqui com o vereador Jorge, eu tenho a mesma impressão que ontem o discurso é que a presidência dessa casa era o elo executivo e legislativo. E hoje o discurso que eu entendi, posso ter entendido errado também, é que se eu estou certo e ele estiver errado, então joga nas costas, para falar bonito, né, joga nas costas deles. Então, eu acho que elo é construir pontes, não se omitir, e assumir responsabilidade, não empurrar problema. Então, não sei se teve coerência, mas eu posso ter entendido o discurso errado também, né? Então, tenho dito, senhor presidente. Continua a discussão, o veto. Eu vou passar a cadeira para o meu vice, poder fazer pronunciamento como vereador, não como presidente. Continua a discussão, veto. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulino Maciel Bacelar. Como é gostoso um país democrático. Vereador Jorge Luiz Nogueira, a resposta que eu te dou, a mesma para a vereadora Isabela. Se vocês pensam dessa forma, não posso tirar
virar a cabeça de vocês. Certo? Eu sou vereador, eu sou presidente da base. Eu homenageei o prefeito ontem e disse, com todas as letras, e reforço, eu sou o presidente para fazer o elo do legislativo com o executivo. E essa forma de chegar no executivo, conversar com o executivo, de explanar para o executivo que o meu setor jurídico achou inviável de manter o veto, passei para ele. Só que o nosso executivo é igual eu. Nós não somos jurídico. Nós não estamos nessa área. E o jurídico do executivo manteve o posicionamento de manter o veto. Então, por que eu vou derrubar o veto? Se for o pedido mesmo do executivo. Derruba o veto. Não. Se o advogado deles lá reafirma que pode manter o veto, que eles estão certos, igual eu falei para o executivo, se não tiver prejuízo com a Câmara, então vai manter o veto. Eu manterei o veto. Foi a mesma resposta que o nosso jurídico falou. Pode manter o veto, por quê? Não vai ter prejuízo para a Câmara, mas sim para eles. Gente, é um projeto. Eles montam o projeto. A visão é assim. Eles montam o projeto. Eles erram no projeto. Eles pedem para ser prejudicado. Eles estão pedindo. Não estou fazendo ninguém ser prejudicado, não. Eles estão pedindo. Tentei abrir os olhos. Não aceitaram? Então deixa eles publicar. Eles estão pedindo, não estou oferecendo nada para eles, não. Eu não estou debatendo com eles, não estou. É a mesma coisa. Na área jurídica, todo mundo sabe, eu não sou jurídico, mas todo mundo sabe, até popularmente mesmo, se o vereador Carlos Roberto Marques, eu vejo que essa caneta aqui é azul, se ele falasse, essa caneta aqui é branca, é preta, gente, a opinião dele, eu tenho uma opinião que é azul, todo mundo debate o que acha. Eu acho que eu vou manter o veto, porque eu mostrei outro lado para o executivo. O executivo, com o jurídico dele, está achando que está certo, então ele vai, lá na frente eles vão colher a consequência do que eles acham que estão certo. Avisado foi. Então, eu vou manter o veto. E gostaria dos meus nobres colegas, o voto é independente, todo mundo sabe do seu voto, mas o meu voto é para manter. Boa tarde. Retorno à presidência ao presidente Paulino Maciel Barcelá. Continua a discussão, veto. Em único turno de votação, veto. Aqueles que aprovarem, permaneçam onde estão. Declaro que o veto número 08/2005 foi mantido por 5-4. Antes de encerrar essa reunião, gostaria de agradecer os ótimos trabalhos prestados pelos nossos colaboradores e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e também comunicar a todos os novos edis que entraremos de recesso parlamentar, retornaremos no mês 2, mês de fevereiro, mas com uma ressalva. Se haver necessidade de marcar alguma extraordinária no recesso, assim fará. Não havendo mais nada a tratar, filhos da nação, cujo Deus é o Senhor, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa tarde a todos.